Ontem, Guilherme Macalossi fala em alto e bom som, e aqui não é título clickbait, Eduardo Bolsonaro é um desastre para a direita. Mais uma do Deltan, né? Rapaz, Deltan tá demais, viu? Desde que se propôs aí aos Estados Unidos militar por punições ao Brasil. Ao Brasil? Não, cara. Eduardo não quer punir o Brasil, não. Eduardo quer punir violador de direitos humanos. Já tá mentindo, Macalossi. Na primeira linha, bicho. Na primeira linha, o cara tá mentindo. Como forma de omitir anistia e livrar a cara do pai. Não, cara. Não, não, não. Até porque anistia não é só pro pai dele. E as mensagens... Quando foi que teve esse vazamento de mensagem? Quando foi que teve o vazamento de mensagem? Foi em agosto? Foi em agosto, Kim. Tô na dúvida aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso não me veio na cabeça quando tava fazendo. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia, ó, em tentar essas coisas. Ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa no semi-aberto. Esse é o diálogo. Isso aqui é o que o Eduardo falou pro pai quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava vendo, foi isso que o Eduardo disse, né? O cara tem que usar esse momento pra quê, ó? Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. Olha as três coisas que Eduardo queria. Eduardo não falou, meu pai tem que aproveitar aqui muito pra livrar o teu rabo, livrar a tua cara. Ele não falou isso. Isso daqui é mensagem de Eduardo privada, vazada pela Polícia Federal. Então, quando você pega um texto desse aqui, pô, da Gazeta do Povo, repleto de mentiras, aí quem divide a direita sou eu, né? 2 linhas, 2 mentiras. Meu Deus, que texto safado! Eduardo Bolsonaro não apenas deu ao petismo um discurso político coeso, como implodiu o grupo que diz representar. Por quê? O que ele veio pra implodir? Agora tenta negar seu papel contraproducente, desgastante e divisivo. Eduardo que divide a direita, viu? Durante a entrevista na Jovem Pan, ele foi questionado pelo cientista político Felipe Dávila. Por que ele não cita que o Felipe Dávila não é um cientista político, mas sim um político do Partido Novo? O Deltan que pediu, foi? Pra esconder isso? Sobre a necessidade de união da direita em pautas comuns para vencer a eleição de 26, tergiversou. Não estou dividindo a direita, eu estou antecipando que certas pessoas não serão a solução do problema, ou ao menos não terão a conduta no norte correto para solucionar o problema. Estivesse preocupado com qualquer tipo de união, não teria se aventurado em outro país sem conhecimento de seu partido. Oi? Agora a gente tem que defender o Valdemar, o Duda Lima? Sem conhecimento? Peraí, ele estava lá fora, abriram uma queixa contra ele, né? O PT vai, o Moraes manda para a PGR, deu limite de 5 dias, não foi decidido em 5 dias, ficou, só quando Eduardo falou, eu vou ficar. E que a PGR falou, não pega nada não, então fica aí, não vai te prender não. Rapaz, Macalossi, isso acho que foi em março. Essa não vai ser todo brasileiro que vai conhecer a história não, mas quem quiser conhecer a história, tá aqui registrado, com fatos. PT abre ofensiva contra Eduardo. Então vamos contar pro Macalossi, vamos contar para a turma do Deltan Dallagnol, que propaga fake news para atacar a família Bolsonaro, o que realmente aconteceu. Vem aqui, Deltan, vamos aprender. PT abre ofensiva contra Eduardo. Partido aciona a PGR, Conselho de cada Câmara, acusando o deputado de tentar convencer a autoridade dos Estados Unidos a impor sanções ao Brasil. Aí começa, né? Urgente. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo. O André Marcília até comentando, né? Um abuso jurídico. O André Marcília, que inclusive tem seus vídeos postados no canal do Deltan, devia avisar pro Deltan pra parar de atacar a família Bolsonaro. Você, Marcília, que é amigo pessoal do Deltan. Pô, bicho. Tá dando até um dinheirinho de adicência no canal do Deltan. Fale com o Deltan pra parar, pô, de atacar a família Bolsonaro. Aí Eduardo participa aqui, tudo mais. A gente vai comentando todas as coisas da época. A possível apreensão do passaporte de Eduardo visa criar constrangimento ou instruir ação judicial para impedi-lo de assumir a Comissão de Relações Exteriores. Eu já ia comentando na época, né? Ainda podia falar. Aí a turma do Twitter, da direita, essa mesma direita que continua contra a família Bolsonaro, né? Que apoia a Emília, ministro autoriza. Felipe Barros aciona OEA contra a retenção de passaporte de Eduardo. Ah, coisa foi indo, avançando. Líder do PL na Câmara quer barrar a apreensão de passaporte de deputados para levar Eduardo Bolsonaro. Aí tá aqui, né? Se eu fosse corrupto, o traficante não seria perseguido. Até a CNN sabe, né? O pessoal da CNN falando, meio estranho o que tá acontecendo. Aí você tem mais uma vez a turma da superdireita, Brado Rádio, os amigos de Nicolas aí criticando Eduardo. Eita, não podia falar que é amigo de Nicolas. Me perdoa, não falei disso. Eu sei que Nicolas é intocável, não pode criticar. Aliados de Lula já usaram tática de Eduardo no exterior. Aí aqui a gente relembra, né? A Glaze, né? Toda a turminha aqui, ó. Opa, quando é esse daqui? Aqui não é o Paulo Teixeira, não. Ou é o Paulo Teixeira esse aqui? Eita. Eduardo. Tarcísio, Flávio, Eduardo. O ministro do Supremo vem mais riscos em um deles para 26. De quem? Eduardo. Como sempre. Aí que vem realmente o exílio, né? Filho de Bolsonaro diz que buscará asilo político nos Estados Unidos. Matéria do New York Times. Daniela Lima está preocupada, né? Com os tiranos, enfim. Brasil não é lugar seguro. Nós acertamos em cheio, dizem petistas, né? Autores do pedido do Supremo para reter o passaporte do Eduardo.
Deputado do PT pede que o Supremo proíba Bolsonaro de sair de Brasília e se aproximar da embaixada. Aí começa. E aqui, ó, agora vem a linha do tempo, ó. Moraes manda a PGR analisar a apreensão de passaporte de Eduardo. E o Ramage coloca, ó, Moraes deu prazo de 5 dias para a PGR analisar. Tá nessa notícia, não sei se é o subtítulo. 2 de março. Gente, 5 dias depois, bota que tem 2 dias úteis no meio do caminho, seria dia 9. Dia 11, quando ele decide descumprir prazo. E pode descumprir prazo? Dia 18, no dia que Eduardo diz, ó, anuncia que vai pedir licença e ficar nos Estados Unidos, o PGR se manifesta contra a apreensão do passaporte. Então, assim, é muita safadeza da turma do Deltan falar que Eduardo se aventurou em outro país sem conhecimento do seu partido. Tu entende como a desinformação é feita? Aí vê os paspalhos que assinam a Gazeta do Povo, lê uma porcaria dessa e fica com raiva do Eduardo. Se não Atlas para contar a história, é porque realmente ali, gente, tá contando a história, né? Tá os fatos em ordem do que aconteceu ao longo de todo um mês. Mas só são prints, né? Como dizem os meus críticos. E hoje, tá aí, né? O Atlas de setembro disponível hoje. Setembro 9, com mais 24, 33 atas publicados. Agradeço aí a minha mãe, a Gabriela, a Texuga e a Mari. Se não fosse por eles, não tava 33. Principalmente a eles. Eduardo acredita na unidade, desde que seja aquela que gravite em torno do que ele deseja. Ele deseja a união, desde que seja em nome da obediência e fidelidade a ele e sua família. Não. Em torno de uma agenda realmente a favor do Brasil. Tá claro nas mensagens vazadas da Polícia Federal. Por isso tratou de torpedear o Tarcísio, né, o menor sinal de desacordo. Por isso exige que aliados locais de Santa Catarina engulam a candidatura fabricada de seu irmão. Macalossi. Ele não tá pedindo para aliados engolirem. Foi uma decisão de Bolsonaro. Em primeiro lugar, que ninguém quis rebater quando o Bolsonaro estava solto. A Emília, a boneca de pano. Ela só resolveu bater de frente com o Bolsonaro, estava preso e incomunicável. E num partido político, cara, as pessoas normalmente engolem algumas decisões. Por isso mesmo que é um partido político, sabe? Os discordantes são purgados na fogueira ideológica como infiéis. Bom, mas isso realmente é infidelidade, não tem outro nome. Eduardo adotou a lógica da inocência política como meio de ação, se posiciona a partir do vitimismo. Ele diz que age, ele diz que nunca age, apenas reage. Teria reagido à perseguição ao pai. Né? Não foi não. Agora também teria reagido aos insubordinados oportunistas interessados em disputar o espólio político da direita. Não foi isso que aconteceu, não. Quem acredita no que ele disse fica com a impressão de que é isso mesmo. Na prática, a realidade é outra. Pouco importa o que Eduardo alega em relação à própria conduta. Para efeitos analíticos, vale o que ele faz efetivamente, bem como os resultados que produz na política. E sob qualquer parâmetro dimensionável, ele é um desastre para a direita e um bálsamo para a esquerda. Foi graças a ele que, pelo menos, o requerimento de urgência da anistia foi pautado e aprovado. Porque ficou travado aí por meses, sem andar. É um absurdo atrás de um absurdo, né? Aí o Metrópolis ontem requentou as mensagens vazadas lá de agosto. A Polícia Federal revelou xingamento de Eduardo Bolsonaro, ingrato do carro. E a pergunta é pra quem é que tá essa matéria? E chegando aqui nos finalmente, sobrou nada pra boneca de pano. Carol de Tone, defende chapa pura. Júlia Zanata, chapa pura. Carlos Bolsonaro, chapa pura. Só quem tá reclamando é a Emília. E o curioso é assim que a pessoa mais prejudicada, em tese, é a Carol de Tone. E tá de boa com isso. Só quem tá reclamando é a Emília, a boneca de pano. Da turminha do Cid do Pica-Pau Amarelo.